chegando o horário da meia-noite, nós teremos uma contagem regressiva e então a explosão dos fogos de artifício por cerca de 10 minutos para celebrar o centenário corintiano e na sequência o show da banda Exalta Samba para encerrar essa festa corintiana. Vamos ouvir o Roberto Carlos. Show gostoso, um dia gostoso para todos nós, sem discussão, sem briga. E a noite é nossa, né? A noite é nossa. Vamos aproveitar sem briga nenhuma, tá bom? Obrigado. É importante essas palavras, Roberto Carlos, porque a concentração de torcedores é muito grande, o trabalho da Polícia Militar não acaba nunca. Inclusive aqui no nosso setor de imprensa, algumas vezes invadido pelos torcedores, a Polícia Militar está sempre fazendo aquela operação pente fino para tentar melhorar as condições para que não haja nenhuma confusão nessa grande festa do Corinthians. E olha, nessa festa, além dos jogadores, dos torcedores, uma das estrelas foi a presença do presidente Lula, que esteve participando da festa na primeira parte, durante a tarde e início da noite, lá no estádio do Parque São Jorge. Vamos acompanhar essa reportagem com o presidente Lula. Uma data especial, principalmente para os dois torcedores que ficaram com a melhor recordação da passagem do presidente Lula na comemoração do centenário do Corinthians. Tava ali no muro, né? Daí a gente viu que o helicóptero desceu. Aí a gente começou a acenar pro Lula, começou a gritar: Lula, por favor, a gente veio de longe, veio aqui pra tirar uma foto com você dele, pegou entrando dentro do mato, e com a segurança tudo, e foi lá, né, e tirou foto com a gente. Ele foi muito humilde mesmo, de ter saído onde ele tava com toda a comitiva, e tá vindo até no meio do mato, no escuro, pra tirar uma foto. Faltam 4 meses para o fim do mandato de Lula. Mas, entre outras homenagens, ele recebeu uma nova faixa de presidente. Do primeiro presidente da República Popular do Corinthians, eu fico lisonjeado. Estou muito orgulhoso de poder ver o Corinthians completar 100 anos. Eu que há mais de meio século torço para o Corinthians, comecei a torcer para o Corinthians em 54, sofro mais do que nunca. A Marisa de vez em quando me tira da sala, porque acha que eu sou pé frio. E às vezes eu saio da sala, o Corinthians marca um gol. Ela fala: tá vendo? Porque você saiu da sala, se você fica aqui. Então eu fico com o pé dentro e um pé fora, para ver se eu dou mais sorte do que prejuízo ao meu Corinthians. Corintiano fanático, Lula teve papel fundamental no principal presente para a Fiel anunciado nas comemorações do centenário: a construção do estádio do Corinthians. Foi o presidente que intermediou o acordo entre o clube e a Odebrecht, empreiteira que será responsável pela construção da Arena Corintiana em Itaquera. O Corinthians salvou a Copa em São Paulo, com um estádio que espero possa servir para a realização da abertura. Instalações provisórias que vão aumentar a capacidade provisoriamente. Esse é um tema que o Corinthians deve tratar com São Paulo, mesmo com a FIFA, quem sabe. O Corinthians, pelo que o Andrei Sanches me falou, o estádio de 48 mil lugares é suficiente para as necessidades do Corinthians. Ampliar a capacidade e a necessidade de São Paulo para a Copa. O desejo é que a nova cara do Corinthians seja inaugurada no começo de 2013. Mas para isso o clube terá que ter mais sorte do que o Palmeiras, que há 2 anos anunciou o projeto do seu estádio, mas até agora não conseguiu começar a construí-lo. O Palmeiras já ultrapassou todos os obstáculos. Eu acabei de falar com o pessoal da prefeitura, nós estamos por poucos detalhes para começar a obra e queremos ter o alvará sem risco de ter multa. O Corinthians vai ter que atravessar, o projeto do Corinthians vai ter que atravessar todos esses trâmites. Mas o problema é que Lula pode ajudar a resolver, se bem que ele já fez muito mais do que deveria em relação ao estádio. Tanto que se deu o direito de cornetar. Não é possível que o Corinthians não tenha 150 mil sócios aqui em São Paulo. Nós precisamos fazer com que a nossa torcida seja parte da sustentabilidade das finanças que o nosso clube tem. Sobrou não só para o Corinthians, mas para todo o futebol brasileiro. O dia que os clubes de futebol quiserem acabar com os cambistas nos estádios e quiserem que o sistema de loteria deste país venda ingresso para o público, e sejam certos que a Caixa Econômica já está pronta para vender quantos ingressos as pessoas quiserem em toda a rede lotérica da casa. Recado dado, Lula deixou sua marca no centenário do Corinthians e foi embora, feliz da vida. Saio daqui mais corintiano, saio daqui mais comprometido com o Corinthians, com passaporte corintiano.
com uma caneta bonita que eu ganhei, que vocês não viram, corintiana, minha mulher com passaporte corintiano, certamente meus filhos todos terão passaporte corintiano, porque eu não quero ninguém vivendo na clandestinidade na nação corintiana. Um abraço a todos vocês e obrigado pelo carinho. Portanto, então, palavras aí do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que participou hoje à tarde da festa do Corinthians lá no estádio do Parque São Jorge, aqui no Vale do Anhangabaú. O show segue, está chegando a hora, falta menos de uma hora para comemoração oficial do centenário corintiano. Teremos 10 minutos de fogos de artifício daqui no Vale do Anhangabaú. A gente volta para os nossos estúdios do Sumaré com você, Paulo Soares. E olha, daqui a pouco a gente retorna para mostrar um pouco mais da festa do centenário corintiano. Ok, amigão? Ok, à meia-noite. Os fogos, a queima dos fogos no Vale do Anhangabaú. Antero. Muito bem, a festa animada. Gostei do apelo que fez o Roberto Carlos para os torcedores. Todo mundo curtindo o show, mas na paz, na boa, porque é um momento especial. Claro que, como eu falei no começo, as homenagens são merecidas. Houve representantes, presidentes de muitos clubes importantes no Brasil que foram a essa solenidade do Corinthians. O presidente é corintiano, não é um arrivista, não é um corintiano de última hora, é um corintiano histórico. Foi lá também marcar sua presença. É evidente que um momento como esse também, um momento de pré-eleição, acaba tendo um peso político. Aí é questão deles ali que se acertem. Mas tem algumas coisas para ressaltar. Primeiro, já havia falado o ministro do Esporte, Orlando Silva, que o Corinthians, ou o estádio, né, o surgimento do estádio do Corinthians, salvou a Copa em São Paulo. Salvou para quem? Quem falou, por exemplo, que era imprescindível que tivesse Copa em São Paulo, ou a abertura da Copa em São Paulo? Ué, a abertura poderia ser em Brasília, no Rio mesmo, no encerramento, ou em Minas. Copa aqui em São Paulo, na verdade, São Paulo salva a Copa. É diferente. Isso não estou dizendo agora com prepotência, não, nem com presunção. Porque os caras sabem que precisam de uma cidade importante, com peso que tem São Paulo, peso econômico, sobretudo para a Copa. Então não é que salvou, São Paulo salva, né, o Corinthians salvou a Copa em São Paulo. Não é nada disso. São Paulo é que está dando uma força, até por meio do Corinthians, para a Copa do Mundo. Não tem essa, não. Também é o seguinte, a FIFA disse que agora quer ver as garantias do Corinthians, quer analisar o projeto antes de dar o seu aval. E também, dessa forma, não quer que se cale que houve má vontade com o Morumbi. Você acredita nessa? Eu não acredito. Passa também. Conversa fiada. A questão da capacidade do estádio do Corinthians é um problema, de fato, a ser muito bem analisado, por quem está envolvido nessa operação. 48 mil, uma capacidade para 48 mil pessoas, eu acho muito aceitável para a média de público que hoje frequenta estádios de futebol. Então, para ter essa sobrecarga de lugares, ver quem vai bancar. Esse tem que ter muito claro, muito transparente esse aspecto. E no mais, amigão, é isso. Agora é esperar que de fato os trâmites corram naturalmente, não emperrem como estão emperrados no caso do Palmeiras. Que também me parece uma coisa absurda, né? Se faz até uma medição do barulho, do gol, da torcida, que quando a torcida sai pode ter muita gente falando na rua. Isso é uma brincadeira, né? É uma palhaçada. É uma palhaçada. Aí já estão realmente procurando pelo e ovo. É só também dar uma volta aqui pelo bairro, aqui em Sumaré, Perdiz, Sumarézinho, e ver o que estão fazendo aqui nesse bairro, né? Em cada canto aqui, amigão, estão levantando prédios de 35, 40 andares. Onde tinha 4, 5 casinhas, agora parece um prédio de 40 andares, 30 andares. E aí? E o impacto que isso dá? E shopping por aí? Que era para ser assim e ficou assado. Então, tem coisa nessa história do estádio do Palmeiras também. E resolver essa questão tanto. Ainda sobre a festa do Corinthians, teve jogador que comemorou o centenário corintiano também lá em Istambul, na Turquia.
Um passeio pelos principais pontos turísticos de Istambul e foi fácil constatar o prestígio da dupla. Aqui também são muito fanáticos porque eles adoram mesmo, independente de se o time estiver bem ou mal, eles sempre lotam o estádio, é bem bacana. Você vê que é muito igual esse fanatismo, então quando você chega aqui você tem aquele impacto. Isso que foi gostoso, que é importante aqui pra gente. Há 1 ano e meio na Turquia, os dois estão adaptados, ganharam respeito, mas o início não foi às mil maravilhas. E nós estávamos no hotel, né, do clube, então às vezes a gente pedia um frango, o cara trazia uma fruta. Aí a gente pedia um café, o cara vinha com chá. Putz, daí era difícil, a gente queria comer um bife, um exemplo, um filé mignon, o cara vinha carne de carneiro. Ah, daí era complicado. No começo a gente passou muito aperto, né? A gente não sabia falar muita coisa, a gente não sabia quase nada. A gente chorou bastante, eu particularmente chorei. Chorou, né? Bastante. Não chora demais esse moleque, tá doido. Eu sou muito apegado aos meus filhos, minha família pra mim é tudo, né? Christian é mesmo um coração mole. Se despediu do Corinthians chorando e até hoje se emociona quando fala do Estime. Eu sou meio suspeito pra falar porque eu mesmo realmente, de coração mesmo, hoje eu acho que eu sou um corintiano fanático. O que eu passei no Corinthians, dificilmente vou passar em outro clube, né? Então eu acho que sinto muita falta, muita saudade de tudo, porque ali eu acho que eu vivi meu melhor momento, né? Onde tem títulos, né? Admiração, né? Respeito, né? Isso é o mais importante do futebol.